Boa noite, meus irmãos do GECAL. Que prazer estar aqui outra vez. Agradeço muito esta casa, que eu amo, pelo convite que a mim foi feito para apresentar o estudo de hoje. O tema que eu escolhi foi a porta estreita, que à medida que eu for falando, nós vamos ver como neste momento, como em tantos outros, né, é tão necessário refletirmos sobre isto. Mas vamos começar lendo um texto do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, psicografia dele, ditado pelo Espírito Emmanuel. O texto é Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender esta sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se converta em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação de servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E com esta frase na nossa mente, Cristo e nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia, agradecendo por esta reencarnação, agradecendo por tantas oportunidades que recebemos nesta jornada para nos melhorarmos, para aprendermos, para seguirmos em frente através do estudo e do amor, praticando a caridade. Graças nós lhe damos, Pai, por tanto amor que recebemos, por tanta oportunidade. E nesta gratidão pedimos que permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a porta estreita. E a porta estreita está ligada diretamente ao livre-arbítrio. Então, preciso falar um pouco sobre ele. Por que está ligada? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. O que isso significa? Que é muito mais fácil levarmos a vida nos prazeres mundanos, nos vícios físicos e morais, seguindo o caminho do prazer, da vontade, porque muitos de nós ainda temos dificuldade de abdicar
de velhos hábitos enraizados, encarnações após encarnações, para poder cumprir a missão que nós assumimos quando reencarnamos. Então, nós temos o conhecimento do trato reencarnatório. O que é isso? Contamos na erraticidade, com a ajuda do nosso mentor, nosso anjo de guarda e da espiritualidade que está em torno de nós, nós assumimos compromissos para esta encarnação, para poder ressarcir danos que causamos em encarnações anteriores. Resumindo, tudo aquilo que nós assumimos de compromisso tem um objetivo. O objetivo maior da nossa encarnação é a nossa missão, que é nos melhorarmos, progredirmos. Para nos melhorar, precisamos nos modificar. Para nos modificar, precisamos tomar conhecimento do que ainda temos na nossa personalidade de vícios morais, vícios físicos que seguimos encarnações após encarnações, porque vem enraizado no nosso interior. E chegamos nesta vida com a tendência a estes vícios. Então nós temos que estar atentos aos vícios dos nossos filhos, porque é nossa missão criá-los, ajudá-los também a progredir, a se afastar dos vícios, e principalmente aos nossos vícios, pois nós não podemos educar, criticar ninguém sem o exemplo. Como é que eu posso falar que alguém está agindo errado? Ou pedir a um filho, alguém pelo qual eu sou responsável pela criação, ou às pessoas que estão em torno de mim, que não ajam da maneira A ou da maneira B, se eu ajo? Como que eu vou falar para um filho, não fume, se eu fumo? Não minta, se eu minto? Então, eu preciso me modificar para poder me educar e ser exemplo na educação daqueles com quem eu me responsabilizei ao reencarnar, de receber como filho, como irmão, como alguém com quem eu precise conviver nesta família física e nesta família espiritual. Então, o nosso futuro, ele é escolhido através de construções diárias da nossa personalidade, né? Nós sempre podemos escolher o caminho que queremos seguir, do bem ou do mal. Escutamos tanto falar em céu, em inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Em toda uma estrutura construída de conceitos da Igreja Católica, e que ainda muitos de nós acreditam que existam, nós que somos espíritas ou simpatizantes, estudantes do espiritismo, nós já entendemos que não existe locais físicos. Céu e inferno, se eu for boazinha, eu vou para o céu. Se eu for mal, eu vou para o inferno. Então eu vou pegar um filho meu que age mal e vou condenar ele a ficar recluso o resto da vida dentro de casa, não fala comigo, não te dou amor, não te dou carinho. O filho bonzinho, eu vou fazer tudo que ele quer. Eu vou ter esses dois tipos de atitude com meus filhos? Não. Eu tenho que amar e dar oportunidade àqueles que ainda estão recalcitrantes com a sua personalidade, alguns vícios, de se melhorar. Eu preciso fazer isso pelo exemplo e principalmente pelo amor. Então, se eu ajo assim, como é que Deus, nosso Pai, exemplo de tudo que devemos seguir,
Deus que é perfeição, Deus que é amor, Deus que é justiça, faria diferente conosco. Então, tanto o céu quanto o inferno são construções conscienciais. É a nossa consciência. Não são locais delimitados, não são locais físicos. Um está em cima, um está embaixo, não tem local exato. É a nossa consciência. E nós vivemos todos os dias da encarnação, ou no céu, ou no inferno, ou alternando, de acordo com a nossa postura, com o nosso comportamento. Eu posso ser uma pessoa que não tenho bens materiais, que tenho problemas familiares, que tenho uma série de dificuldades financeiras e de saúde, mas que escolho ser feliz, apesar de. Escolho manter meus sentimentos, meus pensamentos positivos, apesar de tantas dificuldades. E eu posso ser uma pessoa de uma riqueza imensa material, onde eu posso fazer o que eu quiser, ir para onde quiser, ter aquilo tudo que eu desejo, e ser uma pessoa infeliz, sempre triste, com maus pensamentos, maus sentimentos. Então, cabe a mim escolher. Quem já leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar, acho que a maioria de nós o fizemos, vamos lembrar da cena em que André, ao conseguir autorização para visitar a família, ele encontra a esposa, a viúva dele, casada de novo. E ele se deixa invadir por sentimentos de mágoa, de rancor, de raiva, e ele sai da casa intempestivamente e vai para o jardim. E lá chegando, o que acontece? Ele se vê de novo no umbral. E ele olha aquela cena umbral, onde ele ficou tanto tempo, e se dá conta que são os sentimentos dele que estão levando ele lá. Ele continua ali no jardim da casa. Ele não viajou, ele não se deslocou para o umbral. Ele se deslocou na mente. Ele entrou lá, ele chegou lá de novo. E quando ele teve a consciência de onde ele estava e por que ele estava, ele reverte o seu pensamento, ele reverte o seu sentimento e volta para casa. Então, esta cena nos mostra o quanto é a nossa consciência que nos envia para esses locais. Vamos buscar ter sentimentos positivos, pensar bem, ficar alegre. Se não conseguirmos, vamos entrar em oração. Vamos pedir ao nosso mentor, nosso anjo de guarda, que com a permissão divina nos envolva, nos relaxe a mente, para que recebamos as intuições dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, da tranquilidade. Vamos relaxar e afastar de nós todos esses sentimentos negativos que nos levam ao sofrimento e a doenças físicas. Nós sabemos que a doença começa no espírito, através de uma sobrecarga de toda esta energia negativa. Nosso corpo acaba adoecendo. Nosso perispírito não aguenta segurar tanta energia ruim. Então vamos ver o que nos leva a nos sentirmos, a pensarmos de uma maneira tão equivocada, com sentimentos tão controversos. Nós estamos vivendo num momento de busca, sem sabermos direito o que estamos buscando. São notícias ruins que nos chegam todos os dias,
todos os dias nos chegam notícias ruins. Então nós temos que ver o que nós vamos ouvir, do que nós vamos participar. Hoje de manhã, eu resolvi tentar assistir um noticiário na TV aberta. Aí fui lá, controle remoto, fui mudando as estações. Não levei 5 minutos para desligar a televisão. Serial killer, acidente de carro com tantos mortos, na cidade tal, na outra cidade, e estatísticas de mortes. Quando nós nos ligamos a este tipo de noticiário, nós estamos deixando com que a egrégora da nossa casa fique negativa e nós também. E vamos acabar, inclusive, atraindo irmãos que querem nos ver infelizes, né? Nós não podemos vibrar nesta faixa. Quando sentirmos que estamos assim, vamos entrar em prece. Não nos alienarmos, mas não nos deixarmos envolver por isso tudo. Eu conheço uma pessoa que ela acorda ligando a TV, nos noticiários. Aí passa grande parte da manhã assim. Olha, você viu? Olha o acidente. Olha quantos já morreram. Olha isso, olha aquilo. E uma vez ela veio conversar comigo sobre isso. Eu falei, neste momento, por que você não para fazer uma prece por todos esses que estão sofrendo? E para pensar o seguinte, houve muitas mortes, muitos acidentes, mas quantas pessoas estão trabalhando no bem? Quantas pessoas estão praticando o amor e a caridade? Então vai trocando essa faixa. Aí a pessoa desliga a TV, depois vai lá, assiste uma novela, com todos o enredo que tem nas novelas, que não sei quais são as de hoje, tem muitos e muitos anos que eu não assisto. Vai vendo um filme com terror, vai vendo um filme com violência. O que está acontecendo? A pessoa está se deixando levar por sentimentos negativos, por imagens, pelo vício. Existe o vício também das coisas negativas. Por que eu quero assistir violência? Por que eu quero assistir dor e sofrimento? Vamos parar para analisar. O que tem dentro de mim que se afiniza com esse tipo de sentimento? Somos impacientes, orgulhosos, somos egoístas, somos avarentos, muitos abusamos da sensualidade, da violência, muitos vivemos de aparência. Então nós temos que parar para pensar que está na hora de mudar. Está na hora de sair desta vida mundana que a porta larga nos oferece e sentir o que precisamos mudar de nós, né? E sentir no que precisamos nos modificar. Não precisamos viver uma vida santificada sem erro nenhum. Podemos ter conforto? Claro que sim, desde que trabalhemos para tal. Não devemos ter conforto nos aproveitando do trabalho alheio. Se trabalharmos, o que conquistarmos, uma casa, uma boa casa, um carro, uma boa situação financeira, se for fruto do nosso trabalho, não tem nada de errado. Nós já sabemos que não podemos nos encostar e tirar proveitos de ninguém, mesmo que não sejamos perfeitos. Mateus, no Evangelho, tem um texto que diz o seguinte: nem todo o que me diz, palavras, né, de Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome expelimos os demônios, em teu nome obramos muitos prodígios?
Então eu lhes direi em voz bem inteligível: apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus mostrou nessa passagem que não tem preferência religiosa no mundo espiritual. Nós devemos nos afastar da iniquidade, nós devemos nos afastar de tudo aquilo que a porta larga nos fornece, dos vícios físicos. Antigamente, quem fumava o fazia porque era elegante. Os artistas de Hollywood naqueles filmes, com cigarro na mão, as mulheres com a piteira, com cigarro, numa elegância. Nós não tínhamos conhecimento do malefício que o fumo nos trazia. Pelo contrário, era propagado como uma coisa maravilhosa. Hoje nós já sabemos. Tá aí. As propagandas foram proibidas. Nas carteiras de cigarro estão lá as gravuras de pessoas com câncer, com enfisema, e as pessoas compram, viu? A embalagem, botam dentro de alguma outra coisa e continuam fumando. Nós temos que saber que muito será cobrado a quem muito foi dado. E com isso, na nossa consciência, nos afastar desses vícios. A bebida, essa doença martirizante que afeta e destrói tantos irmãos e tantas famílias. As drogas ilícitas, que o cigarro e o álcool também são drogas lícitas, mas são. Todos esses vícios nos conduzem a um retorno muito ruim. Eu tenho um amigo de longa data, que ele fuma e bebe muito. Uma vez eu fui conversar com ele sobre isso, ele falou: o meu tio e meu pai viveram mais de 90 anos e fumavam e bebiam. Então, quem me garante que isso faz mal? E eu mandei para ele. Ele era simpatizante do espiritismo. Eu mandei para ele textos médicos, pesquisas científicas. E mandei alguns textos espíritas falando sobre isso. De uma outra vez que nos encontramos, eu perguntei se ele leu, se ele refletiu. Ele disse que sim. Mas, Marta, eu não tenho nada. Faz pouco tempo eu fiz o raio-x do tórax. Eu não tenho nada. Como é que você diz para mim que o cigarro vai me fazer mal? E outros vícios, né? A bebida, as drogas. Se eu tô aqui. Eu falei, tá. Você já foi no Hospital do Câncer? Eu vou te fazer uma pergunta. Uma criança de meses, 1 ano, 2 anos, que sofre de câncer no pulmão, enfisema pulmonar, cirrose hepática, está lá internado no Instituto do Câncer em Tratamento. O que ele fumou, o que ele bebeu, o que ele errou nesta encarnação para estar com esse problema? Deus falou assim: não gostei desse espírito que eu estou criando e eu vou fazer com que ele nasça com estas doenças. É assim? É assim que a justiça, o amor, a misericórdia infinita de Deus age? Não. Provavelmente a espiritualidade nos orienta sobre isso. Foram vícios de encarnações passadas que estavam no perispírito e que se apresentaram no corpo físico. Nesta vida, desta encarnação tão primária ainda, tão inicial, não há injustiça. Então nós devemos nos conscientizar que devemos nos afastar dos vícios para construir um futuro melhor para nós.
Espelho, espelho meu, bola de cristal, me diga como será a minha próxima vida? Como é a sua vida hoje? Que vícios você tem? Que virtudes você tenta adquirir? Eu digo tenta adquirir porque é muito difícil adquirir uma virtude. O vício é rapidinho. O que você tem feito para melhorar? Ah, eu tenho que virar santo? Não, conforme eu falei, não tem que viver uma vida santificada sem erro nenhum. Mas nós temos que parar de plantar o erro, porque o erro só vai fazer com que colhamos angústia e desilusão, porque é a lei de ação e reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Em Mateus. A porta larga é mais atraente para muitos. Não tem que pensar, não tem que ter trabalho, não tem que se modificar. É só se entregar à vida mundana. Ser fiel para quê? Eu vou viver a vida. Vou namorar, vou beber, vou enganar, vou furtar. Eu quero uma vida boa, tranquila no conforto. Já sei como é que eu vou fazer para conseguir o dinheiro daquela empresa, para eu conseguir melhorar a minha situação financeira. Vai melhorar a situação financeira. Como é que vai ficar a moralidade? Como é que vai ficar o seu espírito, a sua consciência, mesmo que não te afete hoje, vai te afetar no futuro. Eu quero tanto emprego, poxa, o chefe vai usar aquele colega na promoção, vai dar promoção para ele, eu mereço mais, olha o orgulho. Eu sou melhor do que ele. Eu quero para mim. Então, o que eu vou fazer? Tudo possível para derrubar o trabalho daquele colega e para o chefe achar que o bom sou eu. Quem faz o melhor trabalho sou eu. Fui promovido graças à minha capacidade. Graças à sua capacidade. Se de fato somos promovidos graças à nossa capacidade e oferirmos um salário melhor, um cargo mais alto na empresa, palmas para nós, somos merecedores, vamos usufruir. Mas se o fizermos com prejuízo de outrem, nós vamos ter o retorno. Nós temos que pensar muito nisso. Essa porta larga é fácil entrar, mas é difícil sair. É mais fácil ir para um bar beber, fumar um cigarro, bater papo, contar piadas de mau gosto, do que assistir um bom filme, ler um bom livro, frequentar uma casa religiosa, não importa qual denominação, igreja católica, evangélica, centro espírita, de umbanda, não importa. Algum lugar onde eu vá ter ali uma boa energia, onde eu vá ter ali um acolhimento e que me estimule a me melhorar. Nós gostamos mais do que encanta os olhos, do que o que fala a razão. Nós temos que pedir ajuda ao nosso anjo de guarda para sair dessa faixa vibracional que estamos, que só nos trará prejuízo. Emmanuel tem um texto, Emmanuel é mentor, de Francisco Cândido Xavier. Ele tem um texto no livro Ceifa de Luz, que ele assevera que o nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus
É a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Ou seja, a passagem pela porta estreita implica no cumprimento dos nossos deveres. E nós só conseguimos cumprir os nossos deveres quando nos afastamos das nossas paixões negativas, quando nos afastamos dos nossos vícios, quando procuramos nos melhorar. E nós trabalhamos pouco nisso. A espiritualidade nos diz, é enfática, ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode se melhorar, vencer suas más inclinações. Mas o que nos falta é a vontade de nos reformar. No Livro dos Espíritos, questão 908, 909, mais ou menos, a espiritualidade responde quão pouco entre nós fazemos o esforço. Então, nós podemos nos melhorar, mas ainda não fazemos esforço suficiente para isso. Nós estamos acomodados. E aí, quando chega a doença, uma dor, um sofrimento, para nos impulsionar, para que nos movimentemos, para sair da inércia em que estamos, nós nos revoltamos, nós reclamamos. E que momento bom que estamos vivendo nesta pandemia para sair da inércia. Quantos de nós ainda estamos em casa, isolados, num excelente momento para reflexão? Vamos refletir? Por que o mal ainda existe? Porque Deus permite que o mal exista. As pandemias pertencem à lei de destruição. Quer dizer, eu quero me referir, que elas estão ligadas, né, à lei de destruição, que é uma destruição. Destruição de vidas, de empregos, de situação financeira, de saúde. Mas ela deve ser uma destruição também dessa inércia, desses valores que ainda estão enraizados em nós e temos tanta dificuldade de nos livrar. Estamos tendo uma excelente oportunidade e tempo para refletir. Muitos de nós não utilizam tempo na caridade, no amor, porque alegamos não ter tempo. Nunca temos tempo para cuidar da nossa saúde, para cuidar das coisas que nos dão prazer, porque precisamos sim ter prazer, diversão, saudável, né? Um bom filme, um bom livro, um bom papo com os nossos entes queridos, momentos de reflexão sobre os nossos sentimentos, sobre nossas mágoas, nossas raivas, sobre a necessidade do auto-perdão, do perdão. Mas nunca temos tempo. Não temos tempo para descansar. Eu tomo a liberdade de contar rapidinho algo que aconteceu comigo, que na época já era para eu ter aprendido sobre o tempo. Aprendi sim, me modifiquei. Mas a gente vai relaxando e vai repetindo o erro e torna a ficar sem tempo. Eu estava num momento de saúde delicada, muitos anos atrás, uma gastrite que não parava de me queimar, uma série de problemas físicos, e eu procurei o médico. Na época era sozinha, com 3 filhas, então o meu trabalho ficava de prontidão de noite, muitas vezes saía de casa para atender, trabalhava de dia e fim de semana de prontidão, e casa e filho envolta num
num contexto de ocupação em que eu não existia. Eu, Marta, não existia naquele contexto. Minha necessidade, minha saúde, nada importava. Era aquela minha realidade que eu só enxergava aquilo e não via uma outra alternativa. E aí eu procurei um médico, ele olhou para mim e falou assim: você precisa parar para descansar. Tira uns dias, viaja, descansa. Ah, doutor, não posso. Não tenho tempo. Se eu gastar o dinheiro em passeios, pode faltar uma roupa que a minha filha necessite, para alguma coisa em casa, não posso parar. Mas, Marta, você precisa parar uns dias e descansar, se desligar. Não posso parar, doutor, não tenho tempo. Fui embora. 3 meses depois eu fui internada no hospital. Eu acordei um belo dia com as minhas mãos assim, travadas. Eu não conseguia mexer. Imagina uma dentista com as mãos travadas. Eu não conseguia mexer nada. Fui internada, aí veio a psicóloga do hospital conversar comigo, que era óbvio naquela época eu não era espírita, que era um problema psicológico. Que maneira meu corpo podia me parar? Trava a mão. Não posso trabalhar. Hoje sei que havia também um componente espiritual. Todos nós temos irmãos que têm raiva de nós. Nós cometemos erros, né, em outras encarnações, até nesta, que nos desejam mal, que não gostam de nós e que aproveitam deste momento para agir. Passado umas 2 horas que eu estava no quarto, quem abre a porta? O médico que me atendeu. Era diretor desse hospital, eu não sabia. Soube que eu estava internada lá. Ele abriu a porta e falou para mim: tá vendo, Marta, como você tem tempo? Você está aí na cama. Vai ficar uns 2, 3 dias. Não teria sido melhor esses 2, 3 dias espairecendo em algum lugar bonito? Talvez isso tenha me vindo à lembrança agora, porque é importante, neste momento, nós pensarmos nisso. Eu tenho que ter tempo para mim. Eu tenho que ter tempo para minha saúde. Por quê? Faz parte da minha missão me melhorar. Sem saúde, como é que eu vou fazê-lo? Não é? Então, nós temos que nos trabalhar. E este momento em que vemos tanta inversão de valores, né? Em que vemos enaltecimento de irmãos que postam riquezas, valores morais errados e que são enaltecidos, em que um cantor de funk é mais enaltecido e endeusado por muitos do que o médico que está no hospital lutando contra a morte, do que a enfermeira, do que todo um quadro de saúde, do que os professores que estão sobrecarregados neste momento para poder passar conteúdo para os alunos. Nós estamos com uma inversão de valores muito grandes em que os jovens que seguem estes ídolos deles desrespeitam seus pais em casa e pais que acham que devem ser amigos da liberdade para os seus filhos, deixando seguir o caminho que quiser. E muitos deles têm como exemplo a rua. E a rua é a porta larga, é a porta do vício físico, do vício moral, em que eles passam a deixar as suas más inclinações aflorarem, do vício moral, onde a mentira, muitas vezes, é
o grande caminho que eles seguem. Mentem em casa, achando que estão enganando, para poder ir para a rua, fazer o que querem, terem o prazer material, o prazer das drogas, o prazer da luxúria. E muitos pais fingem acreditar que essas crianças estão indo para lugares bons. Nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos. Nós precisamos olhar os filhos como são, como estão se comportando e lembrar que eles são reflexos do nosso comportamento, da nossa educação. E nos conscientizarmos de como estamos nos comportando através do autoconhecimento, da reforma íntima, que necessitamos fazer para entrar pela porta estreita, que é a porta do amor, da retidão moral, né? Da caridade, que é a porta do progresso espiritual. Qual porta eu quero entrar? A fácil, que vai fazer com que eu sofra ainda encarnações seguidas por não ter melhorado nada nesta? Ou a estreita, que ainda vou sofrer muito para passar por ela, pela minha modificação, que é tão difícil a modificação, e passando por ela, ainda vou ter sentimentos enraizados que nós não conseguimos progredir numa encarnação só. Mas, se eu não sair da inércia, se eu não começar a andar, aonde eu vou chegar? Vamos permitir que tudo que está acontecendo nesse momento seja uma mola que nos impulsione para cima, para frente, para tornarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos melhores. Vamos deixar de enxergar só o que está à nossa frente. Vamos ler nas entrelinhas. Vamos parar de nos envolver com as notícias ruins e vamos buscar as notícias boas que são assim, cheio de irmãos trabalhando no bem. Então, neste momento em que tanta coisa ruim está acontecendo, no paralelo temos irmãos que estão se dedicando, que estão se entregando ao trabalho da caridade, ajudando as famílias que estão em situação ruim, com as doações, com a doação do trabalho. Vamos sair da inércia. Não adianta ficar em casa falando: ai, meu Deus, olha quanta gente desempregada. Meu Deus, estão passando fome, não falta tudo dentro de casa. Vamos buscar comida e vamos levar a quem tem fome. Vamos tentar ajudar. A gente vê as boas notícias na mídia de pessoas que encontraram currículos no lixo, recolheram, redigitaram, entregaram em empresas e hoje tem pessoas empregadas, graças a esse irmão que fez isso. Tem grupos na mídia de estímulo à caridade, aos bons sentimentos, aos bons pensamentos. Vamos desligar a TV do noticiário criminoso, que só nos faz sofrer vendo mortes, acidentes, assassinos. Vamos olhar aqueles que salvaram vidas. Vamos mudar a nossa faixa vibracional. Eu vou pedir licença para ler um texto para vocês, que acredito que muitos de vocês até conheçam. Aqueles que conhecem, eu gosto quando o texto é edificante de ler e ouvir mais de uma vez. Aqueles que não conhecem, ouçam o conteúdo deste texto e entendam. No centro de um formoso jardim havia um lago
Isso é uma lenda egípcia do peixinho vermelho, que está no prefácio do livro Libertação, de André Luiz. Esse prefácio foi escrito por Emmanuel. Então, havia um grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por um diminuto canal de pedra, escoava suas águas para o outro lado através de uma grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelar, nédios e satisfeitos com complicadas loucas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos do rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, começou a estudar com bastante interesse. Fez um inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? E optou pela mudança. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista, pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e o sol que defrontavam o seu olhar, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou um grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Conseguiu deste modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a observar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais, estrelas e flores diferentes nos seios das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele. Vivia agora sorridente e feliz no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos. Veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantida, de vez que, quando o estilo se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Tornou ao rio, do rio aos regados, dos regados se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Que viagem! Que viagem! Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Certo de que a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas. Gritou que voltara para casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção,
porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo, líquido, glorioso, sem fim. Aquele poço era uma insignificância que poderia desaparecer de um momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobrava-se outra vida, outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes. E, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, trutas e esqualos. Deu notícias de outros peixes. Vira que o sol estava repleto de astros sublimes. E descobrir árvores gigantescas, cidades praianas, jardins submersos. E ofereceu-se para conduzi-los ao palácio do coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era impossível, era tudo fantasia de cérebro demente. Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso, com sarcasmo, o peixinho vermelho realizou a viagem de retorno e instalou-se no Palácio de Coral. Depois de alguns anos, pavorosa e devastadora seca aconteceu. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e preguiçosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolado na lama. A cada um será dado de acordo com os seus esforços. Esta é uma história que dá-nos para pensar em cima do que eu falei antes sobre a inércia. Meus irmãos, vamos estudar, vamos nos afastar dos maus sentimentos, maus pensamentos, dos filmes que nada acrescentam, as novelas que nada acrescentam a nós. Temos, com a pandemia, algo acontecendo que é maravilhoso. O estudo online. Eu estou aqui falando com vocês na segurança do meu lar, vocês assistindo na segurança do lar de vocês. Quantas palestras edificantes, quantos estudos, sistematizada a doutrina espírita, do livro dos Espíritos, do Evangelho, de outros livros acontecendo, as obras de André Luiz, de Emmanuel. Vamos navegar na internet, não precisamos sair de casa e comprar livros, compramos livros pela internet. Baixamos livros grátis pela internet. Assistimos sem nos deslocar estudos que estão acontecendo em vários lugares do Brasil e que são edificantes. Vamos mudar nossa faixa vibracional. Não vamos permitir que este momento em que muitos estão solitários, pessoas que viviam sós, pessoas idosas, que estão em seus lares, isolados, acabam entrando em depressão, uma tristeza tão profunda que adoecem. Vamos entrar em contato com eles, estimulá-los a usar a internet. Por mais dificuldade que tenham, vamos dar um passo a passo de como entrar no canal do YouTube. Não precisamos abrir o Facebook, outras mídias, Zap, que eles não queiram. Vamos entrar no canal do YouTube,
Basta ter uma internet no celular, coloca lá palestra espírita, estudo espírita, vão aparecer centenas deles. Vamos estimular aqueles que estão isolados, porque o número de pessoas com depressão e de suicídio aumentou muito neste último ano. Podemos praticar a caridade divulgando como melhorar este ânimo. Não há necessidade de só colocar estudo espírita, porque nem todos que conhecemos são espíritas. Todas as religiões estão divulgando bons estudos, boas palestras e livros que não são religiosos, romances. Não importa o estilo de literatura que se prefira, desde que ela acrescente, faça companhia, porque ler é viajar sem sair do lugar. Vamos ajudar aquele que está sobrecarregado de tristeza e solidão nesse momento a viajar dentro do lar. Agradeço a vocês toda a atenção e vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai, Pai amado, que tanto amor, que tanta luz, que tanta misericórdia se expande sobre todos nós. Mas somos pedintes, Pai. Então pedimos por todos aqueles que estão na escuridão do desconhecimento, na destruição pelos vícios, na solidão interior que muitos sentem mesmo estando acompanhados. Pedimos pelos lares desfeitos, pelos lares que neste momento estão sofrendo por violência doméstica, que aqueles irmãos que estão nestes lares sejam amparados, sejam protegidos, Pai. Que todos os doentes nos hospitais, os irmãos decaídos que estão nos presídios, por todos aqueles que estão sem lar. Pedimos que todos que estão passando por dores e sofrimentos que lhes são necessários neste momento, se sintam fortalecidos na sua fé, no conhecimento de que nada acontece sem a sua aquiescência, sem o seu aval, e que toda dor, todo sofrimento que passamos é para o nosso progresso, é para a nossa reforma íntima, é para nos ajudar no autoconhecimento, para poder mudar aquilo que precisamos mudar, para que o sofrimento se afaste de todos nós. Gratidão, Pai, muita gratidão, e pedimos que permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. E muita gratidão ao GECAL por esta oportunidade, por poder estar com vocês. Pois mesmo virtualmente, eu sinto que o carinho que eu emano para vocês retorna a mim, já que os sentimentos e os pensamentos se propagam por ondas, e as ondas aqui chegaram. Gratidão a todos e até um próximo encontro.